os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, ou a uma só voz, né, algumas Bíblias. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então, é interessante que quando é mencionado aquilo que era a responsabilidade do povo cumprir, aquilo que estava relacionado com a parte do povo na aliança, o povo diz: tudo que o Senhor falou, faremos. Tudo que o Senhor disse, nós vamos fazer. Isso acontece em duas situações. Aqui é mencionado, né, em Gênesis, no capítulo 19, e também depois, desculpa, em Êxodo, no capítulo 19, e também depois em Êxodo, no capítulo 24, o povo fala sobre isso. Aqui eu só quero fazer um pequeno destaque, porque eu sei que aqui no grupo a gente aprecia a mensagem de 1888, a gente aprecia a mensagem também de Jones e Wagner, e é muito comum as pessoas comentarem nesse texto, sobre esse texto, algo que eu considero que há uma falta de atenção por algo que o Wagner comenta. Então, apenas para fazer uma ressalva antes da gente seguir aqui no capítulo. As pessoas costumam dizer que o povo falou erroneamente aqui, porque era como se eles estivessem o que eles falaram estava errado. Eles não deveriam falar tudo que o Senhor falou, faremos. Eles deveriam falar tudo que o Senhor falou, Deus fará através de nós, alguma coisa desse jeito, né? O linguajar é trocado um pouco aí. Isso é mencionado muitas vezes em sermões, e nos estudos aí quando falam sobre 1888, porque o Jones comenta isso. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse ponto em específico. Quem tiver com a Bíblia pode abrir em Deuteronômio, no capítulo 5. Eu vou compartilhar aqui também o texto para quem não estiver acompanhando, que facilita. Então, estou aqui em Deuteronômio 5, eu vou ler a partir do verso 27. Olha só o que a Bíblia diz sobre essa situação. Então, ali no verso 27, diz: chega-te e ouve tudo o que o disser o Senhor nosso Deus, e tudo nos dirás, tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Está relatando, está mencionando aquela ocasião. E em seguida, aqui na Bíblia, no verso 28, diz: ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo. E olha só o que é dito na Bíblia: as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Então veja, na perspectiva bíblica, não houve nenhum erro com a declaração do que o povo disse. Então Deus aqui falando, ele diz: em tudo eles falaram bem, tudo falaram eles bem. Então, a gente precisa atentar a esses pontos aqui na Bíblia, porque nós precisamos valorizar o texto como ele é e como ele é literalmente. Muitas vezes a gente parte para jogo de palavras, né? Deveria ter dito tal coisa. Deus falou para fazer algo, é natural que eles falam, tudo que o Senhor disser, nós faremos. Eles tinham que fazer isso mesmo, não houve nenhum problema com a declaração deles. Agora, qual que foi o problema? E aqui está no verso 29, diz: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a ele e a seus filhos para sempre, certo? Então, a gente vê aqui nesse texto bíblico que eles falaram corretamente. Deus falou os 10 mandamentos e ele disse: tudo que o Senhor disse, nós vamos fazer. E o que eles deviam ter feito? Ter aquele coração para obedecer a Deus. É isso que faltou ali no povo. Eu já começo destacando aí, né, que quando nós tratamos da lei de Deus, Deus pede obediência, e a nossa parte é escolhermos a obediência. Claro, a capacidade para obedecermos sempre vem do poder de Deus, mas nós devemos sempre, sim, termos o coração para sermos obedientes e cumprir tudo que está na lei de Deus, que é daí que vem as bênçãos para todos nós, certo? Seguindo aqui no próximo título, que é a preparação para a aproximação de Deus. Rio, sobre o conceito, é interessante que, sobre tudo que o senhor falar, mandar fazer, nós faremos. Acho interessante que a Ellen White até destaca ali em sequência que, por causa dessas palavras, o povo dizendo isso, então Deus firmou o concerto com eles. Então, se eles tivessem falado alguma outra coisa, o concerto não seria firmado. Então, assim, um concerto é necessário uma aliança, uma concordância entre as duas partes, né? Então, na realidade, essa declaração do povo de Israel
foi essencial ali para que Deus pudesse firmar a aliança entre ele e o povo, né? O concerto ali do Sinai. Achei isso interessante. Certo. Então, aquele é o momento que se estabelece o concerto. O problema foi que eles não cumpriram o concerto. E aqui, então, no tema seguinte, preparação para a aproximação de Deus, a gente vê quando o povo deve se preparar, porque Deus iria transmitir, iria falar a lei dele ali para o povo. Eric, você está com a mão Sobre levantada? essa questão dos concertos, tem os vídeos do Thiago Elker sobre isso. Recomendo bastante, é um estudo que eu, há um tempo atrás, desconhecia. Deus, ele faz é como se Deus propõe um concerto, né, de obediência, para que eles percebessem a fragilidade. Deus sabia que eles não iam conseguir pelas forças, porque eles achavam que eles conseguiam. Não, a gente é bom, a gente consegue. Então, e Deus queria que eles obedecessem, mas que nem você mostrou ali, né, Deuteronômio 5:29. Quem dera tivessem tal coração que temesse. Eles tinham que entender que para eles obedecer, eles tinham que temer a Deus, se sujeitar a que a força para eles obedecerem viria de Deus, com o esforço deles. Então, Deus usou isso também de uma forma didática, né? Deus queria que eles obedecessem, mas ele sabia a nossa condição, né, que somos pó. Perfeito, Eric. O Eric está mencionando, né, que o concerto chamado de velho concerto na Bíblia, o concerto firmado no Sinai, ele tinha, antes de tudo, um objetivo também didático, primeiro por um povo que tinha perdido a noção do que era a lei de Deus, ensinar aquilo novamente para eles, e também mostrar a necessidade do Salvador do novo concerto, do concerto da graça, para que eles encontrassem a salvação que é no concerto da graça, que nós encontramos o perdão de pecados e também a capacidade para obedecermos a lei de Deus, né? Como o Eric comentou aí. Então, aqui na sequência, no segundo tópico, que fala da aproximação que eles deviam, da preparação que eles deviam ter para se aproximar de Deus, eu achei interessante o que está ali na página, quem tiver com o aplicativo, 138.2. Diz assim: foi requerido do povo abstenção de trabalhos e cuidados seculares, e que tivessem pensamentos devocionais. Deus requereu também que lavassem suas vestes. Ele não é menos minucioso agora do que foi então. Ele é um Deus de ordem, requer que seu povo, ora, ora sobre a terra, observe hábitos de estrita limpeza. E ali no final do parágrafo, o Criador dos céus e da terra considerou a limpeza tão importante que disse: lavem eles as suas vestes. Isso aqui é interessante para a gente ver como que Deus é santo e como ele requer ordem, né? Então, é necessário sim que a gente atente para isso. Isso me chamou a atenção de como a gente tem que ter mais cuidado quando a gente vai diante de Deus. E a gente não pode pensar que o povo ia diante de Deus de uma forma diferente antes, né? Às vezes a gente vai ali para uma oração, a gente vai ali na presença de Deus de qualquer maneira, vestido de qualquer maneira. Eu não consigo ver isso aí de uma forma adequada, por mais que nós possamos estar o tempo todo fazendo qualquer coisa com os nossos pensamentos voltados, dirigidos para Deus, quando nós vamos fazer ali uma prece ou quando vamos ter um momento especial de adoração em conjunto, a gente tem que se lembrar que a gente está diante de Deus e ter esse cuidado com as nossas vestes, com a nossa limpeza, como é dito assim, e também no dia a dia tomar o cuidado com a limpeza, né? Eu achei interessante que destaca aqui que Deus ele considerou a limpeza tão importante que disse em lavem as suas vestes. Então isso é importante para a gente ter os nossos ambientes em ordem também o nosso dia a dia. E também todos aí deixaram os trabalhos seculares, a parte secular. Isso vale também para nós nos lembrarmos aí do próprio sábado, né? O sábado é um momento de um encontro especial com Deus e a gente deve estar o quê? Justamente com a casa toda limpa, com tudo pronto, com o ambiente bonito, preparado para receber Deus de uma forma especial. Quando vamos à igreja, devemos também estar trajados de uma forma especial para aquele momento, porque o Deus, a gente precisa ler isso aqui, né? Sabendo que é o mesmo Deus que está lidando com a gente. Aquele era o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Nós somos agora, podemos também, através de Cristo, fazer parte do povo de Deus, aqueles que são, segundo Romanos 13, ali, né, enxertados na videira, porque nós somos o Israel espiritual, não a descendência
ali mesmo de Israel, que vindo de Abraão, mas somos Israel espiritual enxertados na videira. E também aquele Deus que falou com Israel é o mesmo Deus que fala com a gente. Não há diferença no momento de culto. Então a gente precisa prezar pela santidade, pela ordem, da mesma forma. A gente não tem como olhar para isso como algo à parte. Seguindo aqui para o próximo tópico, o próximo tópico fala a lei de Deus proclamada. A lei de Deus proclamada. Aqui no começo desse tópico diz o quê? Assim, depois de ter o Senhor dado tantas evidências de seu poder, declarou-lhes quem ele era. E ele fala, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O mesmo Deus que exaltou o seu poder entre os egípcios, agora proferiu sua lei. Eu acho isso aqui interessante porque o momento da saída do Egito é um momento muito especial. Né? Deus ele começa a agir ali de várias formas, vão as 10 pragas para o Egito, e Deus retira dali o seu povo, como é a expressão bíblica, com mão forte. Deus retira o seu povo do Egito com mão forte. E aquela mão forte ali atestou para aquele povo que eles estavam lidando com alguém superior, que eles estavam lidando com Deus. Até quando o Elevon fez o estudo, acho que eu não me lembro, umas 3 semanas atrás, não me lembro bem, ele comentou sobre as pragas, sobre o desafio que havia naquele momento entre o Deus verdadeiro, os deuses do Egito. E aqui Deus ele estava mostrando, estava tirando o povo ali com mão forte, dizendo, eu sou o Deus verdadeiro, eu que fiz aquilo. E o grande momento é o momento da libertação. Eu sou o Deus que libertei vocês, tirei vocês da terra do Egito. Então, Deus se identifica ali com o povo, quem ele é, ele mostra quem ele é e ele cita esse momento marcante. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Eu sou o Deus verdadeiro. E eu mostrei isso no momento que eu tirei vocês da terra do Egito. Então, eu sou o Deus verdadeiro, não há outro Deus. E assim começa os 10 mandamentos, né? Com Deus mostrando que ele é o Deus verdadeiro, que ele é o poderoso, que tirou eles com mão forte. E por isso o povo não podia ter outro Deus diante dele, porque ele sim era realmente o Deus verdadeiro. Seguindo, aqui ainda no mesmo tópico, a página 141.7, vou ler aqui no começo do parágrafo. Se alguém tiver, fiquem à vontade aí, tá? Não sei se alguém tem comentário, ou se tiver um trecho aí que vocês tenham achado importante, fiquem à vontade para levantar a mão e comentar, tá? Lendo aqui na página 141.7, diz o quê? O primeiro e segundo mandamentos pronunciados por Jeová são preceitos contra a idolatria, pois a idolatria, se praticada, levaria longe os homens no pecado e rebelião, e resultaria no oferecimento de sacrifícios humanos. Deus queria proteger contra qualquer aproximação de tais abominações. Então, olha só, é bem interessante que, como eu falei, Deus se identifica como Deus verdadeiro, que tirou o povo com mão forte e dá ordem contra a idolatria. Não ter outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro, e não fazer imagens de escultura, aqueles deuses falsos ali, porque Deus sabia onde a idolatria poderia levar o povo, né? Então, Deus ele queria justamente tirar o povo da idolatria, porque quando você vai para a idolatria, você vai sempre tomar como base, procurar imitar aquele outro Deus. Aquele passa a ser a sua outra referência. E isso tira de você a importância do verdadeiro legislador, né? E ele segue dizendo que isso iria avançar e resultaria ali até em sacrifícios humanos. E o que acontece? É interessante que o povo, quando ele se perde a partir disso, ele quebra o concerto, ele vai justamente para qual pecado? O pecado da idolatria, né? Se a gente se lembrar, ali é o momento do bezerro de ouro, que eles fazem o bezerro de ouro, e o que eles dizem, né? Esse aí foi o Deus, esse que nos tirou da terra do Egito. Eles começam a mudar ali quem realmente é poderoso, quem deve legislar, quem deve direcionar e comandar a vida. Então, eles caem aí no pecado da idolatria e perdem a referência. É interessante que quando eles fazem isso, eles estão pensando que eles estão adorando a Deus, na verdade, né? Eles criam um bezerro transgredindo o segundo mandamento, né? Eles criam uma imagem para que Deus fosse adorado. Porque, até, eu acho que você fala, né, no momento do bezerro, né?
que eles estavam querendo uma representação palpável de Deus. Achei isso interessante, que às vezes a gente pensa que também seria uma quebra do primeiro mandamento, mas é uma quebra bem aberta do segundo, né? Porque, na verdade, eles estavam realmente pensando que estavam adorando a Deus. Tanto é que eles dizem, ó, esse aqui foi o Deus que nos tirou do Egito. Interessante. Eric, pode falar. Esse detalhe que a Bela comentou, num estudo bíblico de alguém que tinha dificuldade de aceitar a questão das imagens, uma pessoa católica, porque não, ela ouviu uma explicação de um padre que as imagens ela é apenas algo para te ajudar. Ela não é para adorar a imagem, ela não entra, não, mas é apenas algo ali para ajudar, muitas vezes, a você ter algo mais material. Eles dão uma abordagem assim que diz, ó, não se enquadra aqui no que o segundo mandamento proíbe. E Sim. esse detalhe ali que a Bela comentou foi o que possibilitou no estudo. E isso está em Êxodo 32. Eu vou ler aqui, se quem quiser abrir também. Êxodo 32. O que é interessante? O povo em si, eles não tinham tanto essa consciência. Quem tinha essa consciência era mais Arão. Porque, ó, Êxodo 32, o verso 23. E eles me disseram, Arão daí falando, né? Faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então, e aí ele coloca, né, como se ele tivesse colocado, lancei no fogo e saiu esse bezerro, algo assim automático, né? Mas quando a gente volta é, aqui mais no verso 7, deixa eu ver aqui. Verso 5. No verso 5, quando foi o fato, quando aconteceu, olha o que Arão falou para as pessoas, né? Arão vendo isso, né, edificou um altar diante dele, diante do bezerro, no caso, né? E apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. A palavra aqui, Senhor, é Jeová, né? Então aqui amanhã será festa a Jeová. Então ele tinha consciência de quem era Deus. Mas ele colocou, ó, isso aqui é apenas algo para ajudar vocês. Vocês estão com dificuldade, né, para pensar em Deus, é muito distante. Então aqui, ó, eu vou usar esse recurso aqui. Então Arão se enganou, foi enganado, né? Na verdade, permitiu ser enganado com essa ideia de que não, é uma imagem apenas vai ajudar. Só que a imagem ela é pedra de tropeço para quem não tem essa compreensão e acaba servindo de pecado para os dois grupos, né? Então seria isso. Isso aí é interessante, né? Só já passo a palavra. O que vocês comentaram, né, a Bela e o Eric. Primeiro, assim, o povo ele queria uma materialização, né, como a Bela disse que é destacado ali. Então, a gente, muitas vezes, a gente tem essa necessidade. Eu acho que a gente não pode negar, às vezes é um pouco estranho, né? A gente vai orar, você está orando e não está vendo ninguém, você não ouve, né? Então, as pessoas, elas têm essa ansiedade de materializar, de sentir, né? E como o Eric comentou, faz aí algumas justificativas para fazer a estátua. E a gente pode fazer isso de outras formas. A gente quer uma religião mais sensorial. A gente não quer pensar, usar o intelecto, mas a gente quer sentir. Então, as nossas músicas, elas passam a ser mais sensoriais, ficam com essas ideias, né, de ouvir a voz de Deus a todo tempo, aquele diálogo com uma voz inaudível, que não é algo que a gente encontra nas escrituras, tudo porque por esse perigo da gente se basear nos nossos sentidos, ao invés de basear naquilo que Deus nos deu, que é algo racional, e vai aí para o intelecto. Irmã Rosana, Osana, o seu áudio está desligado, irmã. Não, tá ligado. Agora Eu sim. liguei isso. Seguinte, eu estava vendo, se você prestar atenção, os 10, os 10 mandamentos, eles são colocados no tempo imperativo do verbo. Não é, por favor, faça isso. Olha, se você fizer isso, não, faça. Todos os 10 mandamentos, ele é colocado no tempo imperativo do verbo. E o tempo imperativo
só é usado por quem tem autoridade. Certo, irmã. Então, pode falar. Então, quando Deus fala, ele não fala assim, por favor, você pode fazer isso? Tem hora que ele fala, dá-me, filho meu, o teu coração. Mas ele não fala, por favor, os 10 mandamentos, é colocado os 10 mandamentos em tempo imperativo. Certo. E a gente entender isso, você tem que saber um pouquinho da sua língua, né? A gente estudou um pouquinho de português para saber, né? O que é tempo verbal e tal. E quando a gente entende isso, a semana passada eu estava vendo um vídeo do Dr. Rodrigo Silva e ele falou 3 perguntas que eu achei muito interessantes. Qual o sentimento que você tem quando você ouve algo como os 10 mandamentos? Segunda pergunta. Quem é que está com você? Você tem consciência? Aí eu preciso ver uma imagem para eu saber? Ou o sentimento que eu já me questionei? Eu quero saber mesmo, estou curiosa, eu quero aprender, eu estou com raiva, para onde eu quero ir? Eu acho que pensando nessas 3 perguntas, né, fiquei pensando nisso, embora o contexto não era esse. Ele falou quando a gente passa pelos desertos da vida, as 3 perguntas que a gente tem que fazer, né? Mas eu fiquei pensando que isso tem a ver tudo com o povo estava no deserto. Qual o sentimento deles? Com quem que estava andando com eles? Já tinham visto um monte de sinais para onde eles estavam indo. Eu acho que a pergunta é pertinente para nós hoje também. Certo, irmã. A irmã é Osana? Osana, eu acho que é Osana, né? Osana. A irmã Osana, ela destacou algo interessante, né? Que da autoridade que Deus tem. Então, quem dá aquela lei é alguém que tem autoridade para legislar, né? E a gente deve perceber isso. Como ela está dizendo, não nos cabe o questionar, né? Questionar por que que é assim. Não, a gente está recebendo algo que é de Deus e cabe a nossa parte obedecer. Por que que obedecer? A gente precisa de alguma manifestação, precisa de alguma troca? Não, a gente está recebendo ali mandamentos de alguém que tem autoridade. E só vou fazer depois um destaque, mas vou fazer no final. Eu tinha até pensado em comentar isso sobre o tempo verbal. Na verdade, o tempo verbal, ali dos 10 mandamentos, a gente vai ver que é um tempo que ele mostra mais autoridade ainda do que o imperativo. É um tempo verbal que mostra algo de alguém que tem mais autoridade e poder pelo próprio tempo verbal, que vai além aí nesse poder aí quando a gente vê o tempo verbal que está nos 10 mandamentos. Mas, se possível, eu comento no final, se der tempo. A irmã Osana vai acrescentar algo? Não, né? Fiquei na dúvida, não tá. Então, Amanda e Laura, né? É, falando um pouquinho sobre a adoração de ídolos que eles adoraram, a gente vê que antes, eles por 3 vezes eles falaram para Deus, por meio de Moisés, que eles iam obedecer e fazer tudo o que Deus tinha pedido. E não pedindo ajuda para Deus, né? E quando Deus, depois da Bíblia, fala que sempre a gente tem que pedir ajuda para Ele, chamar Ele de Abba Pai, nos ajuda para a gente poder conseguir cumprir as regras dele. Eu acho que os israelitas, com medo de que fossem tratados de novo, como que eram tratados no Egito, eles tentaram, a gente arregaça nossas mangas e fazemos sozinhos. E dá para ver que não deu muito certo, porque logo depois das 3 promessas que eles fizeram, eles caíram com a adoração do bezerro de ouro, né? Certo. Muito bom. Alguém, eu não sei se foi a Amanda ou se foi a Laura. A outra, não sei se alguém mais vai fazer comentário. Então, ela comentou aí sobre a questão da idolatria, né? E é interessante a gente ver
essa parte de como que a idolatria nos leva para outros comportamentos. E se a gente atentar, esse texto de Êxodo 32, quando Ellen White ela vai falar, por exemplo, porque hoje a gente vai pensar, é muito raro esse tipo de idolatria, né? Eu fazer um bezerro de ouro e ficar me prostrando diante dele é algo muito raro. Mas Ellen White, quando ela comenta sobre os esportes competitivos, ela cita Êxodo 32. E outros teólogos que não são adventistas, eles usam também, porque aquela palavra ali, o divertir-se, o folgar-se, ela pode também ser traduzida como o jogar, né? E também há um estudo que pode fazer ali sobre aquele Deus ali que estava sendo adorado. Então é interessante que há essa menção justamente ao episódio de Êxodo 32, e a gente vê que hoje os tipos de idolatria que nos distanciam do Deus verdadeiro, eles são variados. Então a gente pode ter os nossos ídolos no esporte, na música, e acaba que a gente passa, através disso, a imitar, a ter um padrão de adoração desvirtuado por esse tipo de coisa. E só acrescentando, olha só, né? Fala que a idolatria levaria ao que, no final, aquilo que Deus mais abomina, resultaria no oferecimento de sacrifícios humanos. O que a gente vive hoje? A gente foi para um padrão de idolatria e justamente influenciado por essas pessoas aí, esses que são os ídolos da sociedade, que traz aí uma mensagem totalmente deturpadas, ideologias ruins, a gente chegou num ponto em que a sociedade está praticando, né, já em diversos locais e lutando pela legalização de sacrifícios humanos, que o chamado aborto aí, que não passa de uma atenuação para o que realmente acontece, que é assassinato de bebês, é como deveria ser chamado, né? Não é um aborto algo que naturalmente ali não aconteceu, houve perda ali de um bebê, né? É realmente assassinato do ser mais indefeso. É o que tem acontecido, tal a idolatria, a gente chegou nesse ponto mais abominável aí para Deus. Eric. Nesse livro do Gabriel Estevão, Resgatado do Reino das Trevas, ele cita exatamente isso. Os esportes, todo esporte que existe uma competição é feita uma adoração ao deus da guerra, que antigamente era também adorado na forma de Baal e outros, né? E também é uma adoração, agora, não todos os esportes, quase todos, sabe, se você observar, todos os esportes têm competição, então todos são uma adoração ao deus da guerra. Mas alguns, não todos, mas a maior parte dos esportes tem algum objeto redondo, uma bola, e algum local que essa bola tem que atingir. Isso é uma forma simbólica, né, de adoração ao deus da fertilidade. Também era adorado sob forma de nomes, né, de Astarote e outros lá, Tamuzi. E nesse livro ele comenta, que nem se comentou, leva a sacrifícios humanos, não somente de forma visível e, entre aspas, popular, infelizmente, né, como o aborto, mas também que toda Olimpíada, aqui no livro comenta, antes de toda Olimpíada ou Copa Mundial, são feitos sacrifícios humanos para que os demônios tenham acesso e possam influenciar mais pessoas por meio desses jogos. Então, continua sendo uma idolatria, né? E no contexto que a Ellen White coloca, né, dos esportes como idolatria, não só, mas também os jogos de azar, a grande importância dada aos feriados e o ato de ir ao cinema, o teatro da época, né, o teatro de encenação ou o teatro eletrônico, né, cinema. Então essas são idolatrias, né, atuais. É verdade, Eric, muito bem pontuado. Irmã Osama? Desculpa. Outra coisa assim que eu acho interessante é que esses estudos, eles são motivacionais. É como se a gente estivesse buscando o que é o fisiológico, porque você conhece de cor e salteado o patológico, né? E o patológico é o doentio, e o fisiológico é o normal. Aqui está o fisiológico, aqui.
O patológico você está vendo. O Eric citou, o Gabriel Estevão. Muito interessante as colocações do Gabriel Estevão, que é um jovem, sobre os jogos. Tudo que envolve competição. Na verdade, a gente diz que só tem duas vozes a ouvir. Na verdade, nós temos três vozes a ouvir. A voz de Deus, a voz do inimigo e a voz da gente. E Deus respeita as escolhas da gente. Por isso, a Amanda e a Laura falaram, quando você clama, a palavra de Deus diz, e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Davi disse, a palavra nem chegou na minha boca, o Senhor já sabe toda. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Deus sondar, porque os nossos sentimentos nos traem. Você pode estar pensando que você está ouvindo a voz de Deus, e às vezes você está ouvindo a voz da sua consciência. Eu quero, eu faço. Se for da vontade de Deus, eu faço. Se não for, paciência, Senhor, ajuda-me a aceitar e pronto. Deus sempre sabe o que é melhor. Só que isso é um aprendizado. Vocês são jovens, eu já sou um pouco mais idosa. Eu estou na fase do desaprendizado. Desaprender, porque a vida inteira eu aprendi a falar eu, e agora eu ouvi Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É um desafio isso, sabia? Não é só para vocês, não, é para mim também. Mas se nós estamos aqui é para aprender o fisiológico. Mas é interessante, né, irmãos, Ana, que o processo de aprendizado ele envolve também o desaprendizado, né? Porque muitas vezes a gente aprende errado e ao vício há essa mudança, o esquecer para que a gente faça corretamente, né? Então muitas coisas são corrigidas. O próprio Moisés ele a Bíblia, Ellen White destaca, né, que ele foi um príncipe ali, ele foi criado com todos aqueles aprendizados do Egito, e Ellen White destaca que muitos daqueles aprendizados o auxiliaram e o estavam preparando para a liderança que ele teria ali na frente. Mas ela fala que muita coisa ele teve que desaprender, então ele passa aqueles 40 anos no deserto para desaprender e para aprender realmente ali o que é a abnegação, o que é o grande poder que é o amor abnegado, né? Amanda e Laura. A gente estava aqui escutando e essas coisas de que o mundo tem uma voz, a gente tem a nossa visão e Deus tem a sua voz também. Essas coisas de obedecer mais a Deus, eu percebi bastante quando a gente presta atenção em quem começou a liderar o povo de Israel. Logo após essa revelação do Monte Sinai, ele fala, né, que o anjo do Senhor irá na frente, que era Jesus. E se a gente vê o povo de Israel na época, eles estavam sendo liderados por Faraó, que era alguém que não estava presente, que simplesmente dava ordens, e se não eram cumpridas, eles eram castigados. Mas aí agora, eles eram liderados por Jesus, que estava na frente deles, o tempo todo com eles. Se eles erravam, eles davam uma segunda oportunidade. Então era algo totalmente diferente dos israelitas. E assim eles começaram a perceber cada vez mais o que era melhor eles seguirem, o que era melhor eles servirem. Eu acho isso um paralelo muito interessante entre Faraó e sua forma de liderar e a forma que o anjo do Senhor, Jesus Cristo, liderou o povo de Israel, né? Sim, mas parece que depois do pecado de Adão e Eva, Deus não pôde mais ser revelado para o povo, Deus Pai, por causa do pecado, Deus Pai. E agora diz que Deus está falando com Moisés para enviar o meu anjo, que é Jesus. Que o meu anjo é Jesus Cristo. Eu fiquei assim, nossa, para mim o Deus do Sinai sempre foi Jesus, só que
Agora eu fiquei assim na dúvida, não sei que comentários vocês têm. Quem fala a lei, né, quem pronuncia, quem está ali, é Jesus, ele que faz o contato com o homem. Mas eu acho que no próprio livro comenta que Deus Pai estava ali presente, né, de forma velada. Não me lembro em que trecho. Mas a divindade estava ali presente, mas é Jesus que faz aquele contato. E é interessante também que Moisés ele fica entre Deus e o povo, né? Até em algum trecho do livro, já não vou conseguir achar fácil aqui, diz que Moisés ele não entrou naquela parte mais densa, né, ali da nuvem, mas ele ficou justamente entre Deus e o povo, né, estabelecendo a parte escura, estabelecendo aquela comunicação entre a divindade e o povo, né? E por isso que também Moisés é um grande tipo de Cristo. Irmã, irmã Usana? Interessante o comentário dessas meninas, né? Você vê a necessidade que o ser humano tem de ver. Eu não tinha pensado, o faraó estava ali presente. Não estava não, né? Mas eles estavam vendo a nuvem cobrindo o sol quente, escaldante de dia e o fogo aquecendo de noite. Será que precisava ver no rosto? Jesus não falou que ninguém nunca viu a Deus, mas aquele a quem ele se revelou, que é Jesus Cristo. A divindade estava ali. Deus Pai estava no céu, mas o Filho estava ali através das manifestações que estava fazendo para o povo. A nuvem era a presença visível de Deus ali, a nuvem, o fogo. E o Espírito Santo estava ali iluminando a mente do povo que estava querendo aprender. Porque depois um misto de gente saiu junto. Então ali tinha gente que não estava querendo aprender, estava só querendo usufruir as bênçãos, mas não estava a fim de aprender. É verdade, né, irmã? Então, mais importante do que ver é a gente entender e compreender realmente esse amor, né, que é inigualável, os princípios que estão por trás disso. Até como a Amanda e a Laura comentaram, quando elas fizeram a comparação, eles estavam lidando agora com alguém que age de uma forma totalmente diferente daquelas ordens de Faraó. E com isso, era possível perceber um princípio por trás das ordenanças, um princípio por trás da lei, que é justamente o princípio que está por trás de cada mandamento, que é o princípio do amor verdadeiro, do amor abnegado. E junto com isso, o amor só pode existir se houver a possibilidade dele não existir, porque um amor forçado não é amor. Então, junto com isso, vem o princípio da liberdade, da liberdade de escolha, do livre-arbítrio. Claro, livre-arbítrio é que é a possibilidade de você rejeitar esse amor, mas, no fim das contas, sempre obedece vive, desobedece e morre. Não estou querendo partir para uma liberdade. Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser e há consequências. No fim das contas, você escolhe se você quer existir ou não quer existir dentro de um reino de amor, do amor abnegado, né? E aqui mais para frente do que as meninas comentaram, eu achei interessante, até de encontro com o que o Hilton está falando, Deus sempre salienta, né, que todas as promessas que ele faz são sob condição de obediência. Então, obedece e vive, e se você obedecer, você vai ter recompensa, né? Não, tudo que Deus... A gente até brinca que né, a gente sempre fala, nossos pais ficam falando obedece e vive, desobedece e morre, né? Mas, assim, a questão de... Minha mãe sempre falou, desde quando eu era pequena, que tudo que ela falasse, né, prometesse ou combinasse comigo, que ia ser condicional. E as coisas de Deus também são condicionais. E aqui tinha várias bênçãos que eles iam receber se eles obedecessem. E eu achei muito interessante. Eu estava lendo, comentei com o Hilton, e fala que Deus, ele promete que ia começar a expulsar todos os outros povos inimigos da terra de Israel. Só que daí ele fala, não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês. Eu vou os expulsar aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra.
olha a bondade de Deus. Ele pensa até nesses detalhes. Eu fiquei, assim, impressionada, assim, com o carinho de Deus, sabe? Com os detalhes. Ele falou, eu vou expulsar todos, mas vou indo aos poucos, que aos poucos vocês vão crescendo e não ficam com o perigo dos animais selvagens, dos animais peçonhentos, né? Então, assim, eu achei muito amor de Deus nesse detalhezinho, né? Cuidado de Deus nas pequenas coisas, né, com o povo, né? E aí a gente pode perceber, se a gente atentar na nossa vida, os pequenos detalhes, né, como que Deus continua cuidando de cada um de nós. Irmã Osana. E pensando nessa passagem, né? Deus tem poder para tirar todo mundo dali. Mas pensa do outro lado. Se Deus tirar todos os empecilhos da sua vida, tudo que está atrapalhando, tudo, está resolvido o problema? Eu, às vezes, fico pensando nisso. Jesus não voltou, não é porque o evangelho não foi pregado, eu estou preparada? Será que lá vai ser um bom lugar para mim? Ou eu ainda vou carregar alguma mazela aí que eu ainda não consegui identificar? E aí é aquelas coisas, sabe? Aquele povinho que ainda ficou um pouco ali, sabe? E eu preciso identificar ao longo da jornada para poder dizer, Senhor, o que ela falou, a Bela. Senhor, que maravilhoso que o Senhor é. O Senhor tirou isso, mas eu ainda não consegui identificar tudo. Ainda tem coisa no caminho. E é interessante a gente perceber que as coisas que Deus deixa no caminho, porque ainda houveram desafios, é justamente também uma atitude de amor para preparar o nosso caráter. Então, os cristãos, eles vivem em situações de deleite, em que eles são gratos a Deus pelo deleite que são concedidos por Deus, e vêm as provas, e a gente precisa aprender a perceber o cuidado de Deus nessas provas, na aflição, no sofrimento, como Paulo diz em Romanos 8, né? Que fala, vou me gloriar mais nas tribulações, ou Romanos 12, 8, me fugiu agora, um dos dois capítulos, 8 mesmo. Então, que ele fala assim que Para o bem. isso, e aí ele fala que vai se gloriar agora mais nas fraquezas. Por quê? Porque aquilo está aperfeiçoando para uma glória eterna. Então, essas provas, esses sofrimentos que vêm aí para a gente, são os momentos de fortalecer e de crescimento espiritual. E esse desafio é grande porque a gente quer evitar o sofrimento, porque nós amamos a nós mesmos, e só uma pessoa que não ama a si mesmo, não tem o amor próprio, que no fim das contas é o egoísmo, não existe um amor próprio, o amor sempre deve ser oferecido a outro, que deixa de lado os sofrimentos e pode se gloriar nas tribulações. Então é justamente para isso, é a morte do eu, a gente matar o eu a cada dia, né? Então sempre é o cuidado de Deus. Seguindo aqui para o próximo tópico, o próximo tópico, o título é A Eterna Lei de Deus. A Eterna Lei de Deus. Então, a gente vê que a lei de Deus ela era eterna. E lendo aqui o comecinho desse tópico, diz: a lei de Deus existia antes de o homem ser criado. Os anjos eram governados por ela. Satanás caiu porque transgrediu os princípios do governo de Deus. Então, olha, a lei de Deus já existia antes do homem ser criado. E vou até compartilhar aqui com vocês, que eu vou comentar depois um texto. Se a gente atentar bem, a lei ela só passa a aparecer para o homem da forma como está ali, em Êxodo, quando os 10 mandamentos são dados, na forma como a gente conhece ali de Êxodo 20. Mas, lendo aqui um pouco mais à frente, diz: os princípios dos 10 mandamentos existiam antes da queda e eram de caráter apropriado à condição de uma santa ordem de seres. Então, olha só, então a lei de Deus ela é eterna. Ela não foi dada apenas no Sinai. E aí eu pergunto para vocês, né? A lei de Deus não estava escrita. O que eles tomavam por base para a obediência? Alguém consegue pensar? E outra coisa, será que a gente consegue mostrar será que a lei de Deus realmente existiu? Eu consigo mostrar na Bíblia? Estou lendo aqui um texto de Ellen White, mas será que eu consigo mostrar na Bíblia que aqueles 10 mandamentos já existiam antes
Então, qual que era a base, o que eles tomavam como base? Os anjos, os homens antes do Sinai, e como que a gente conseguiria mostrar os 10 mandamentos antes do Sinai? Alguém consegue me ajudar com isso? Gênesis 26, 5, falando a respeito de Abraão, veja só, Gênesis 26, 5, ele traz aqui no livro também. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Bem antes do Perfeito, Sinai. É, exatamente. Então, está aqui, né? O Eric está lendo um texto que é explícito. A gente acredita como está o texto, está dizendo Abraão obedeceu à lei de Deus. Então, a lei de Deus existia já ali, já existia uma lei. E de forma prática, a gente consegue apontar, por exemplo, como que eu conseguiria mostrar ali vamos pensar aqui, o não matarás. Eu consigo mostrar na Bíblia que o matar era errado antes? Alguém se O lembra aí de algum? O Oi? matar, o matar não era o matar, matar. A palavra certa é não assassinarás, Certo. Aham. certo? Então, porque matar você pode assassinar com palavras, Uhum. assassinar sentimentos, emoções, não é só usar uma arma, a língua. Se ela for mal usada, você está matando a reputação, matando uma pessoa. E outra coisa também, a lei era passada verbalmente, de pai para filho, boca a boca. Começou lá com Deus fazendo o culto com Adão e Eva, e isso foi passando de pai para filho. Mas aí as gerações vão chegando e o povo passou 430 anos no Egito e eles esqueceram. Então Deus viu a necessidade de escrever em Exato. tábuas de pedra, que é o único lugar que não foi inspirado, foi escrito com a mão de Deus. Certo. Exato. Então, é interessante, né? Como a irmã Osana comentou, que houve uma necessidade, porque eles perderam o princípio da lei de Deus. A lei de Deus ela já existia como princípio no céu, que é o princípio do amor. Mas, às vezes, as pessoas perdem a noção do que é esse amor. É isso que acontece. Aí, eu estava até comentando, é interessante a gente fazer esse exercício, eu até tenho anotado os textos em que a gente consegue mostrar os 10 mandamentos, os próprios 10, como estão escritos ali, antes do Sinai. O não matarás que eu estou comentando, a gente já viu no começo da Bíblia, a história de Caim, o assassinato ali que houve ali de Abel, não ter outros deuses, será que já existia? Se vocês se lembrarem da história de Jacó, o que Jacó fala ali no, em Gênesis 35:2 diz: então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Olha, a mesma situação ali que a gente encontra na situação do Sinai, né? Mudar as vestes, aquela preparação e lançar fora os deuses e todos os mandamentos, né? Eu posso citar aqui textos com todos. O sábado que o sábado e o de não ter imagem de escultura, que é mais controverso, nesse próprio situação aí de Jacó, Jacó ele fala o quê? Ele pega no momento em que é furtado os ídolos, né, que pertenciam ao pai, aquilo ali foi um erro ali que havia, e Jacó também manda ali que aquilo fosse deixado de lado, né, e também tudo o que haviam feito ali com o ouro. E o sábado a gente vê em Gênesis, né? Sábado foi dado na criação e depois a gente vê no episódio de Maná em Êxodo 16. Então a gente consegue perceber como o povo já obedecia, por mais que não tivesse a lei escrita. Esses mandamentos eram obedecidos porque existia o princípio do amor. Pode comentar, Amanda. E a Osana falou, né, que a lei não foi inspirada, foi escrita por Deus. Isso me lembra que Deus, assim, escreveu 3 vezes, né? Na Bíblia, assim, algo que ele escreveu mesmo. Porque o Espírito Santo não nos convence do pecado, da justiça e do juízo, em 3 coisas. Então, Deus também escreveu sobre essas 3 coisas. Ele mesmo escreveu. E da justiça é as leis, né? Do pecado
foi quando Jesus escreveu na areia com a mulher que foi pega em adultério. Ele escreveu na areia os pecados daqueles homens. E passou, né? E o juízo ele escreveu na parede de Beltesazar quando ele pecou usando os ídolos, usando os utensílios do santuário naquela festa. Então a gente vê três coisas. Deus escreveu sua justiça na pedra, uma coisa que não ia acabar nunca. Seu juízo na parede. Vai acabar um dia essa parede, mas o juízo ia se cumprir. Há tempo da parede ser destruída. E os pecados, ele apaga igual o vento apaga alguma coisa escrita na areia. Então, isso mostra muito bom, muito bonito a maneira como que Deus trata as coisas, como ele divide, mostrando que Deus sempre vai ter misericórdia dos nossos pecados, que os seus juízos vão acontecer e que sua lei é eterna. E também um fato interessante é que a pedra das tábuas da lei não era uma pedra cinza, né? Era uma pedra azul do trono de Deus. Porque quando a gente vai ler um pouquinho sobre quando Deus pede para Moisés escrever a lei, escrever não, receber a lei, né? Isso, receber a lei de Deus. Antes Moisés ele sobe no monte com os anciãos e falam que eles viram Deus sentado numa. Aqui diz, ó, em Êxodo 24:10. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como um pavimento de pedra de safira, que se parecia como o azul do céu na sua claridade. Então, mostra que tinha uma pedra que Deus estava sentado. Depois, no versículo 12, que fala que Deus vai dar as pedras, diz assim, dar-te-ei tábuas de pedra. No original, esse di era da pedra. E a única referência que vem de pedra antes é a de safira, mostrando que assim as leis de Deus, elas só foram escritas em pedras azuis. E se você for observar, Deus também pediu para que o povo de Israel colocasse na borda da roupa dele cordinhas azuis, para eles se lembrarem da lei. Mas por que azul? Ah, pureza, sei lá. Não, porque a lei era azul. Então já era muito mais claro essa remetente. Azul, lei de Deus. E por que essas cordinhas ao redor da roupa? Mostrando que sempre quando eles andassem, eles teriam que andar nos limites da lei, né? Que é uma cerca de proteção, não é uma prisão, mas sim uma cerca de proteção contra o perigo. E assim era uma lembrança constante. A lei de Deus é azul, então tem que andar nos limites dela. Toda vez que eles andavam, eles se lembravam disso. Uma coisa que mostra que Deus se cuida com cada detalhe, ele não perde nada. Ele sempre quer que a gente lembre dele por tudo que a gente olhar ao redor. Para que a lei de Deus se torne eterna, né? Verdade, amém. Obrigado pelos comentários. Então a gente vê, né, como foi destacada a importância da lei de Deus, que devia estar sempre na mente, nessa lembrança constante, né, até na vestimenta, como a Amanda e a Laura comentaram. E só acrescentando ao que a gente havia dito, a irmã Usana havia comentado antes, de que não foi algo, né, inspirado, foi algo que foi escrito pelo próprio Deus. E aqui no capítulo que a gente tá lendo, a página 148.1, diz assim: não confiou seu ensino a ninguém, nem mesmo a seus anjos, mas proclamou sua lei com voz audível aos ouvidos de todo o povo. Não a confiou mesmo, então, à curta memória de um povo que fora propenso a olvidar seus reclamos, mas escreveu-a com seu próprio dedo santo sobre tábuas de pedra. Então, essa aqui foi uma tarefa que Deus não terceirizou, ele mesmo foi lá e fez, e falou a lei, e pensando, não, isso não é para ser esquecido, ele foi lá e escreveu em tábuas de pedra, né? Então, isso é um ponto interessante que a gente tem que lembrar. E só lendo aqui, né, um texto que a Mangiane colocou aí no chat, diz assim: Jesus Cristo sofreu por seus bem-amados. Deveríamos, pois, estranhar que ele nos haja deixado seu exemplo para que nós possamos suportar com paciência todas as coisas para a nossa própria salvação. Ele é Deus e nós suas criaturas, ele é o Senhor e nós seus servos. Ele é o dominador do mundo e nós somos desprezíveis mortais. No entanto, ele sofreu. Por que, pois, não deveríamos nós também sofrer? Particularmente quando o sofrimento é para a nossa purificação. Então, aquilo que a gente estava conversando é um texto muito bonito. Jesus, ele veio e ele sofreu sendo Deus. Então,
como que nós podemos murmurar? E Jesus não murmurou, não reclamou. Como que nós podemos reclamar, sendo que esses sofrimentos ainda vêm para uma glória eterna? Então, um texto muito bonito aí compartilhado. Irmã Osana. Eu acho interessante, assim, o que é mais difícil não é você falar um segundo ou terceiro idioma. O mais difícil é você transmitir uma ideia. É como o outro lê. Deus, quando veio, ele trouxe as tábuas de pedra, além dele escrever com o dedo dele, ele falou. Quando você ouve uma pessoa falar, a última coisa que você entende é a palavra, mas você interpreta o gestual, o tom da voz, a imposição do verbo, se está no tempo presente, no imperativo, que ninguém fala imperativo assim, faça. Não, faça. Lembra-te. Então, quando Deus veio em pessoa transmitir os 10 mandamentos, ele veio e o povo ficou tão ressabiado que falou assim: Moisés, fala você com ele, e nós vamos ficar de longe, porque balançava tudo, era muita imponência. Deus ele fala com a gente, ele quer se faz revelar através da palavra. Inspirou as pessoas a escreverem não os 10 mandamentos, mas a explanação, vamos dizer assim, dos 10 mandamentos, na vivência de cada um. Paulo escreveu como filósofo, Pedro como pescador, cada um do seu jeito. Aí é pensar como. Por isso que amor tem várias palavras que falam de amor, aqui na nossa língua é uma só, mas quando vem dos textos originais, a gente vê que a pessoa estava pensando como, levando em consideração o contexto, que se você tirar um texto fora do contexto, acaba virando pretexto. Então, é você entender o que Deus estava falando. Revelou através da palavra o que ele queria dizer, já falou os 10 mandamentos, ele falou, ele não mandou recado, inspirou aos outros a explanarem, a pensarem dentro da vivência deles, explicando aquilo que Deus queria que o povo entendesse, e iluminou a mente de quem estava escrevendo e a nossa para a gente entender. E quem lê daqui para frente também até a volta de Jesus, para a gente entender os princípios da lei dele. Quem é esse Deus que a gente serve? A autoridade dele. O que ele pede para a gente não é... Ele é um Deus ciumento, ele não quer compartilhar o amor dele com mais ninguém, por isso ele compara ao casamento, onde há santidade, a lealdade, fidelidade. É muito interessante isso, faz a gente pensar seriamente. E a gente está vivendo nos derradeiros momentos da história dessa terra. Mais do que nunca, agora é um tempo onde mais pessoas deveriam estar estudando sobre isso. E a gente aprende, né? Você é transformado naquilo que você contempla. É verdade, né? Então, a gente precisa contemplar justamente a lei de Deus, os princípios de Deus, para que nós sejamos transformados dessa forma. E o capítulo, ele finaliza, eu não vou ler aqui essas partes, que a gente passou já um pouquinho do horário, já são 8:08, mas o capítulo ele termina comentando, né, que se o homem tivesse guardado a lei de Deus tal como foi dada a Adão, vai dizendo, não precisaria da circuncisão, eles não precisariam ter ido para o Egito. E aqui diz no final, ainda assim, e tampouco teria havido necessidade de Deus proclamar sua lei do Sinai,
gravando-a sobre tábuas de pedra e guardando-a por definidas instruções nos juízos e estatutos de Moisés. Então, olha que interessante. Se as pessoas tivessem guardado os mandamentos, nem era plano de Deus dar aquela lei escrita. Deus, ele ia deixar a lei como era antes do Sinai, que era o quê? Um princípio. E o princípio da lei, o cumprimento da lei, como a gente vê em Romanos, é o amor. Então, aquele princípio, ele é um princípio tão abrangente que era o plano inicial de Deus. Dentro disso, né, dentro dessa perspectiva, eu até vou compartilhar aqui um texto com vocês. Irmã Jane, pode comentar. Oi, irmão, você falou a parte que você mais gostou, não é? A parte que eu mais gostei foi justamente essas que fala sobre a lei. Se, como você falou, se nós obedecêssemos, não precisaria das tábuas de pedra. E no céu, onde foi quebrado, foi porque também é uma questão de adoração. Não é só porque Deus quer que a gente obedeça, é porque sem Ele nós não vamos viver, não há existência. Não, Deus ele não quer o amor porque Ele quer ser amado por algo assim, egoísmo, não. É porque sem Ele nós não existiríamos, né? E no céu foi quebrado porque o inimigo ele quis ser, não vou nem dizer igual a Deus, ele quis adoração, né? E eu acho muito interessante, sempre me chamou a atenção essa questão de princípios. Quando a gente pensa que medita que o cristão é regido por princípios, princípio da alimentação, princípio da modéstia cristã, princípios do viver saudável, e a lei, né, a lei do amor, nós não ficamos presos à letra da lei. Ela se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Um pouquinho mais ampliado é as 2 tábuas da lei, e um pouquinho mais ampliado é a Bíblia toda. Então, se nós nos prendermos à letra, nós não vamos alcançar. Nós temos que pedir a Deus que os princípios dele nos rejam, porque os princípios de Deus em nós e os princípios da lei de Deus são inegociáveis. Por isso que vem o decreto que vai violar a consciência. Se nós nos habituarmos a obedecer a Deus por princípios, nós não conseguiremos fazer diferente. Nós preferiríamos sofrer o que for do que quebrar esses princípios, porque os princípios de Deus são inegociáveis. Ok, irmão Zano e Eric. Primeiro irmão Zano. Deus quer escrever. Por isso que ele diz que escreve a lei, ele escreveria a lei nas tábuas do nosso coração. O coração não lê nada, né? É mente que lê. Especificamente o lado esquerdo do cérebro, porque ele usa a sua destra fiel. E se ele usa a mão direita, ele pensa do lado esquerdo. Isso é outra conversa aí longa. Mas o que Deus está falando para a gente é que Ele quer, para Ele escrever isso, infelizmente, quando você aprende as coisas de uma forma fácil, agora eu vou falar de forma assim, de uma forma simples, mas ao mesmo tempo um pouco profunda. Se vocês não entenderem, pode perguntar. No nosso cérebro, quando você passa por uma situação probante, difícil, é como se fizesse sulcos profundos, deixam marcas profundas. E essas marcas nas emoções e tudo. Então, por isso que Deus, muitas vezes, para Ele mudar a gente, Ele permite que a gente passe por situações adversas difíceis. Porque senão a gente não consegue, sabe, fazer aqueles sucos profundos. Quando a vida é um mar de rosas, que eu não acredito que seja para ninguém,
é como se fosse um tapete vermelho, sabe? Aí isso daí não deixa marca profunda. Mas Deus quer que a gente aprenda a ter uma experiência pessoal e única, por isso que cada um vai ter um nome, e o nome que cada um vai conhecer, porque é a sua experiência, é a sua vivência. E isso a gente não é tomado de rodão. Cada um tem a sua, no seu tempo. Tá certo, então, experiência é realmente algo muito importante, né, para cada um. Eric, Oi, tudo bem? É o meu irmão Kevin. opa, tudo bom, cara? Graças a Deus. Tava gostando muito da, do estudo e teve algo que a Giane comentou que me chamou bastante atenção, é realmente essa parte última que tu leu também, né? De se a lei tivesse sido obedecida, ela não seria necessário você escrever ela, né? E é nesse sentido que muitas vezes a nossa vida ela se torna mais difícil do que deveria ser, exatamente pelos nossos desvios, né? E tem um outro texto do Espírito e Profecia que coloca que muitas vezes, por nós não obedecermos à vontade de Deus, nós seguimos por caminhos que tornam realmente necessário o juízo de Deus para ver se a gente se acorda e se arrepende também, né? E há um dano que sempre acontece em função disso. E Romanos capítulo 12 me lembrou esse texto também. Começa dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que, naturalmente, nós estamos conformados com o mundo que nos rodeia, nós vivemos em um mundo cheio de coisas ruins, aprendemos disso. E o mal, ele vem desde criança em si, né? O egoísmo implantado no coração, que vai passando de geração em geração. Mas aí é esse chamado de Deus, né? Para que nós não nos conformemos, mas renovemos o nosso entendimento. E é nisso que a lei de Deus, ela entra como central. Para que você tenha o teu entendimento renovado, você precisa compreender o caráter de alguém que é superior a ti. E o caráter de Deus, ele vai se revelar na sua lei. As leis que você adota para a tua vida de comportamento vão demonstrar o teu caráter, no comportamento repetitivo, nas atitudes que você vai tomar. Isso vai definir, então, o pensamento e a ação tua vão definir o teu caráter. E quando a gente para ver o pensamento e a ação de Deus, até mesmo os anjos, eles se admiram, pois são tomados de surpresa quando Deus age. Ninguém consegue sondar plenamente o caráter de Deus, e só porque alguém não entende não faz com que Deus mude a sua maneira de agir, né? Só que é interessante que tudo que Deus faz está de acordo com a sua lei. Ele não luta contra si mesmo, nem luta contra o seu próprio caráter, e muito menos contra a sua lei. E nisso é interessante que essa renovação do entendimento ela se dá para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é nisso que se centra toda a revelação que nós temos na Bíblia, Espírito e Profecia, é Deus se revelando a nós. Deus revelando o seu caráter, tentando conquistar a nossa confiança, mostrando quem Ele é e qual é a maneira dele agir. E que venhamos a ter coragem, né, de investigar isso, de buscar conhecer isso e força para colocar isso em prática, né? A vontade não a minha, mas a de Deus, né? Amém. Amém, cara. Obrigado, verdade, né? Então, isso de se conformar, né? De não ter a forma também, né? Deste século, não? Então, se conformar é você ficar naquela situação e aceitar quando você é moldado, mas você ter outra forma e ser moldado pela lei de Deus. E só indo aqui para o final, né? Porque nós comentamos e foi repetida essa ideia de não era nem a vontade de Deus de ter uma lei escrita. Quando eu digo isso, e também foi comentado, né, por outros aí que participaram, eu sei que precisa ficar claro que a ideia nunca é dizer, olha, a gente precisa seguir um princípio que muitas vezes as pessoas usam a expressão, você precisa olhar o amor e pega a lei de Deus explícita em palavra como se aquilo não fosse amor. É uma coisa que não faz sentido algum. Todas aquelas ordens, elas decorrem
justamente do princípio, porque o cumprimento da lei é amor. Então, não adianta eu falar, você tem que olhar o amor e pega todas aquelas coisas ali que estão no espírito de profecia na Bíblia para deixar de lado e querer dizer que aquilo não é amor. Senão, a gente não entende nada de amor. Quem entende de amor é Deus, se ele colocou aquilo ali, é justamente para a nossa obediência. E foi na misericórdia dele, é isso que eu quero destacar aqui, é que na misericórdia de Deus, para pessoas que não conseguiam mais perceber os desdobramentos do princípio, que ele minuciosamente começou a explicar ali. E é assim que ele começa a lidar com o povo de Israel. O povo de Israel ele tinha perdido a noção dos princípios, então ele começa a lidar com um povo que não sabia mais nada nem sobre higiene, que ele fala assim, olha, se lavem, né? Ele está falando se lavem, e era porque eles tinham perdido todos esses princípios de vista, tanto que, se você vê aí no Pentateuco, é dito assim, olha, se você fizer suas necessidades, enterre. Era com esse tipo de povo que Deus estava dando e restaurando os seus princípios. Mas, na verdade, quando eu falo da gente ter atenção para os princípios, é porque se a gente ficar apenas, como é dito na Bíblia, eu vou passar rapidamente no texto, na caducidade da letra, a gente perde muitas das coisas também que o princípio do amor abrange. E o princípio do amor ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente pode pegar no que está nos 10 mandamentos, que é um resumo ali de algumas situações do princípio do amor de Deus. E com isso eu quero até compartilhar um texto, que é um texto que eu gosto muito, acho muito interessante, de Ellen White, em que ela diz assim, olha que texto interessante, ela comenta assim, falando sobre isso de lei escrita, ela fala, no céu, porém, o serviço não é prestado no espírito de exigência legal. E olha só, ela diz assim, quando Satanás se rebelou contra a lei de Jeová, a ideia de que existia uma lei ocorreu aos anjos quase como despertar para uma coisa em que não se havia pensado. Eu acho isso aqui muito interessante. Por quê? Porque Satanás ele começa a sua rebelião, ele começa a questionar a lei de Deus. Ele chega, ele reúne os anjos. Não, pensa só, se há alguém que é obediente às leis de Deus, são os seres celestes, os anjos. Eles eram super obedientes, eram seres perfeitos, que nunca transgrediram a lei, nunca pecaram. E aí Satanás reúne aqueles ali que nunca tinham transgredido a lei e fala, olha, essa lei, a lei de Deus é uma lei dura, é uma lei autoritária, ela não deve ser obedecida. E Ellen White fala que quando ele se rebelou, a ideia de que existia uma lei ocorreu para os anjos quase como para um despertar para algo que nunca se havia pensado. Então, Satanás ele vai lá, ele questiona a lei, os anjos param assim, existe uma lei? Eu acho isso assim muito interessante, porque aqui a gente está vendo seres que estão tão apegados ao princípio do amor que eles nem percebiam que existia uma lei, eles nem percebiam, eles só percebiam que existia o amor, e em tudo eles agiam conforme o amor. Eles eram movidos totalmente pelo princípio do amor. Então, quando Satanás questiona, eles falam, existe realmente uma lei? E eu destaco isso por quê? Porque se a gente for ver no Antigo Concerto, Deus deu essas tábuas de pedra. Mas quando a gente vai para o Novo Concerto, isso foi mencionado aqui por alguns, é dito que Deus ele quer agora escrever as leis, não em tábuas de pedra, mas onde? Na nossa mente e no nosso coração. O que Deus quer, ele quer justamente voltar para esse momento em que o princípio ele está gravado na mente e no coração. E quando isso acontece, a gente não diminui a lei, mas a lei ela ganha uma amplitude maior, porque vai além do que está escrito. É por isso que Paulo diz que nós servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Muitas vezes nós temos sido cristãos que vivem na caducidade da letra. Mas onde que está escrito isso aí? Está escrito na Bíblia, como os questionamentos, está escrito na Bíblia que não pode comer carne? Está escrito na Bíblia que... Onde que está escrito na Bíblia que não pode ir para o cinema, não pode ver filme? Onde está escrito essas coisas? Né? Por quê? Isso é caducidade da letra. Está escrito, é ponto de salvação, até onde eu posso ir? Né? São pessoas que têm uma mente que está na caducidade da letra. Agora, se você vai para o princípio do amor, é claro que você vai se alimentar da melhor forma possível para estar no melhor para dar amor a outras pessoas, certo? É claro que você não vai contemplar o mal porque você está com aquilo na mente. Isso é fácil. As pessoas que questionam isso, você pode voltar a perguntar, está escrito na Bíblia que não pode usar cocaína? Certo? Por quê? Porque se você perde e só obedece aquilo que está na caducidade da letra, você pode estar ali atento àquilo ali que está escrito e fazer ser a pessoa que menos tem amor neste mundo. Então, a gente precisa retornar, e esse é o desejo
de Deus. Que a lei esteja no nosso coração, e isso vai mover cada ação nossa. Como diz o salmista, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do coração está a tua lei. A lei precisa ser vivida novamente como um princípio. Jeane? Ó, irmão, só acrescentando bem rapidinho, como você disse, precisa. Por que que um filho ama o pai? Porque a lei do pai diz que é para amá-lo? Não, é algo natural do filho. Por que que as pessoas hoje estão desobedecendo a lei de Deus? Porque elas não conhecem mais a Deus. Por que que Jesus teve que vir para revelar o caráter do Pai? Por que que os filhos de Deus nos últimos dias têm que revelar o caráter de Jesus para fazer com que as pessoas se lembrem que existe Deus? Elas não sabem mais o caráter de Deus, não conhecem mais, não sabem mais quem é Deus. Por isso que a primeira mensagem angélica diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Fala do Criador. Então as pessoas elas não sabem mais a quem adorar, elas não sabem mais distinguir nada. E o resultado disso é a desobediência. Porque elas desobedecem porque elas não conhecem a letra da lei, elas não obedecem porque elas não conhecem mais a Deus, não sabem que nem que existe um Deus criador dos céus e da terra. Então não é mais natural. O natural para nós será se nós tivermos comunhão com Deus. Mas se nós também não tivermos, também não vai ser natural. O natural vai ser a desobediência. Tá certo, irmã Jeane. Amanda e Laura? Aqui nos últimos parágrafos, eu percebi que ele fala um pouquinho sobre os sacrifícios que foram instituídos depois dessa proclamação da lei no Sinai, mostrando que era uma forma de aproximar aquele povo a Deus, mostrando que esse sacrifício apontava ao originador da lei, que era Cristo. E aí ela imagina um montão de razões por que os sacrifícios foram instituídos. Porque eles, nessa história de adorar outros deuses, eles tinham que dar sacrifício também a esses outros deuses, porque era para que esses deuses estivessem calmos e não ficassem bravos. Mas, para o Deus de Israel, era para que esse Deus, para agradecer a esse Deus, não para que ele ficasse calmo, mas para agradecer por tudo que ele já tinha feito e por tudo que ele iria fazer. Ou mostrando que, sim, eu sei, eu fiz errado, me perdoa. Com cada pecador admitindo a si mesmo, não com medo indo recorrer, mas porque ele entendia que estava errado. Então a gente vê que em tudo que Deus instituiu, ele tentava levar não a lei, mas ao originador da lei. Sempre aquele que regia o mundo todo. E os sacrifícios, a lei de Deus, tudo está relacionado a Cristo, a Jesus. Eu acho isso muito interessante, que Deus não perdeu um detalhe em guiar seu povo ao verdadeiro caminho. E em tudo ele estava guiando o povo, sempre tentando levá-los a fazer confiar mais em Deus. E é assim para cada um. E as lições que eles aprenderam também são lições para nós. Hoje nós temos que sempre ir atrás de Jesus, reconhecendo que a gente fez errado, sempre agradecendo, não porque a gente tenha medo de uma consequência, mas porque a gente sabe que ele já sofreu penalidade por nós. É verdade, a gente precisa encontrar Cristo na lei. Irmã Osana, vamos agora partir para finalizar, que a gente já avançou muito no horário, eu preciso finalizar aqui. Interessante como Deus é muito didático, né? Se ele falasse para o povo assim, olha, eu estou dizendo para vocês que vocês devem comer, falando em leis, aí a gente vai abordar a lei da saúde, Deus falasse, olha, vocês não comam alimentos que tenham colesterol ruim. O povo não ia entender nada. 430 anos de escravidão, numa terra onde a média de vida era de 30 a 50 anos, sendo que o povo de Israel chegava a 120. Deus teve que mudar a cabeça dessa gente. Então, se ele fala, olha, não comam alimentos que têm colesterol ruim, ninguém ia entender nada.
Então ele falou, olha, animal que tem a unha fendida e remói, pode comer. Um cardiologista que me contou isso. Os alimentos ruins têm colesterol ruim, que é o que entope as artérias. Êxodo 15, 26. Se vocês me obedecerem, eu não vou botar sobre vocês as doenças que eu botei nos egípcios. Mas para Deus falar, será que o povo tinha que passar por um AVC, por um infarto? E ali era fatal, né? Ninguém ia sobreviver. Em tenra idade, para poder entender que a lei que Deus estava colocando era uma lei do amor, da preservação, do cuidado, do aconchego. Então, precisava falar com o povo, tantas explicações por que Deus deu a lei. É necessário. A nossa mente é muito tacanha. Jesus, quando falou com o povo tinha pouco tempo nessa terra. Hoje, com 6.000 anos de pecado, é necessário lembrar. Primeira mensagem, Angélica, para a gente falar para o povo, a gente tem que ter ela escrita no nosso coração. E a gente vai andando com Deus, falando, comendo, dormindo cedo, respirando. Se a gente não falar, em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, não se faz cirurgia eletiva no sábado, porque o metabolismo é mais baixo. Quem foi que falou isso para eles? Então, a gente vê, né, como Deus particulariza, né, realmente cada situação para nos ensinar, né, para falar, ao conseguir alcançar cada um, né? Isso realmente é parte da misericórdia de Deus. Eric ou Kevin? Ah, então, a minha última contribuição aqui. A lei de Deus, que é o que a gente estudou hoje, ela é comparada na Bíblia com a luz. Provérbios 6, 23, Almeida Corrigida Fiel, ou na King James, tem outras versões também, mas é dito que a lei é luz. O que é interessante, quando a gente começa a aprender mais recentemente na física, as características da luz, a gente está aprendendo também coisas sobre a lei. Algo que já era conhecido há mais tempo, né? O que acontece quando a luz ela muda de meio? Por exemplo, a luz está no vácuo, né? A velocidade máxima, de repente ela entra na atmosfera da Terra. Ela sofre um leve desvio e muda a sua velocidade. Se ela passa por um cristal, ela sofre um desvio e muda a sua velocidade, mas continua sendo a mesma luz. Se ela voltar para o outro meio, ela volta na sua direção. O que isso nos ensina? A lei de Deus, em diferentes contextos, ela vai se manifestar de maneira diferente. Para os anjos, para que dizer, não adulterará se anjo não se casa? Provavelmente o sábado não existia lá no céu, aqui na terra que daí surgiu o sábado. E vai ter na eternidade o sábado porque o céu vai estar aqui na terra, né? Por causa da construção do planeta. Então, a maneira como se aplica nesse contexto é uma. Em outro local pode ser diferente algum princípio, mas o princípio é o mesmo, né? Ela vai se manifestar de maneiras diferentes, mas sendo a mesma lei, a mesma luz. E o que é interessante é a relatividade de Einstein, né? Que muitos dizem, depois da relatividade, daí agora a gente sabe que tudo é relativo. É uma grande mentira. Por quê? A relatividade de Einstein mostrou que quase tudo que a gente pensava que era eterno, na verdade, é relativo, né? O espaço, a matéria, o tempo. Mas uma coisa ela é absoluta, né? A velocidade da luz, ela é constante. Então, quando a gente vê tudo muda, mas a luz não muda, tudo ao redor é modificado, mas a luz permanece a mesma, a lei de Deus permanece a mesma. Tudo ao redor muda, mas a lei de Deus permanece. Então, a própria relatividade confirma que a lei de Deus não muda, né? Então, é isso. Amém, verdade. Tá certo, muito obrigado aí pela contribuição de todos, né? A gente passou já aqui do tempo, então a gente precisa finalizar. Só para
deixar indicado aí para vocês, né, porque o nosso tempo já acabou, mas dentro disso tudo que a gente conversou, vale a pena depois, né, vocês lerem o texto de Mateus 5, o Sermão do Monte, com essa perspectiva, porque ali você vai ver Cristo restaurando o princípio, indo além do que está escrito, né? Então, olha como Cristo repete isso: ouviste o que foi dito aos antigos, ele se refere aos 10 mandamentos, não matarás, eu porém vos digo, ele amplia a lei, ele não está na caducidade da letra, está mostrando o princípio. Ouviste o que foi dito aos antigos, referência aos 10 mandamentos, não adulterarás, eu porém vos digo, né, aquele que já olhar para uma mulher com intenção impura. Então, a lei, quando ela é escrita no coração, quando a gente lida com ela com um princípio, ela ganha uma outra dimensão. Leia o Mateus 5 com essa perspectiva, e aí você vai entender que Cristo ele quer abolir na carne os mandamentos na forma de ordenança, quer deixar a caducidade da letra, para que nós sejamos perfeitos, vivendo um princípio de amor. E eu termino também indicando, fiz uma breve menção ali no começo, a questão do tempo em que estão os 10 mandamentos, para mostrar como aqueles mandamentos ele ganham, na verdade, uma força maior do que o imperativo, porque é de alguém que pode ir além apenas de nos dar ordem, mas alguém que pode nos capacitar a cumprir as ordens dadas. E por isso que Ellen White ela diz que os 10 mandamentos estão, na verdade, 10 promessas. E aqui no final desse texto, vou pular pelo tempo, ela diz que não há negativa na lei, embora pareça haver. E às vezes a gente vê isso e acha que é algo homilético ali, simplesmente, né? Não há negativa na lei, mas Ellen White ela foi precisa na afirmação dela, não há negativa na lei. Porque se a gente atentar, não existe não na lei. Por quê? Porque ali o tempo verbal é um tempo de promessa. E ela diz, os 10 mandamentos são 10 promessas, não há negativa na lei. Isso está em pleno acordo com os 10 mandamentos, eles foram escritos. E se a gente atentar, na verdade, não há o imperativo ali, porque não é uma ordem, é uma promessa. Se vocês lerem, por exemplo, vamos pegar o mandamento não matarás. O imperativo, se a gente usasse o tu, seria não mates, ou você não mate. Mas não está escrito não mate, não mates. Está escrito o quê? Não matarás. Por quê? Porque ali o tempo verbal dos 10 mandamentos é o futuro do presente. Esse tempo verbal é o tempo verbal que a gente usa para promessas. Não é assim que a gente fala. Eu estou falando aqui, está em português dessa forma, porque no original está dessa forma. Então, veja, quando eu falo, eu vou fazer uma promessa. Eu vou subir, eu posso usar a locução verbal, eu vou subir, 2 verbos ali, ou eu posso usar o verbo no futuro do presente, eu subirei. Eu estou falando da locução verbal porque a gente usa muito. Né? Pegar o mandamento aqui, eu vou matar, eu matarei, eu vou fazer, eu farei. A gente vê muitos políticos usando esse tempo verbal, eu farei, eu vou fazer, porque são promessas, mas aqui a gente tem promessas. Então, realmente, Deus ele está dando ali promessas. Então, atente para isso, para o tempo verbal. Quando Ellen White diz não há negativas e que são promessas, é porque não há negativas, porque a gente precisa ler os 10 mandamentos como elas estão ali escritas. Ela diz, todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Eu termino mostrando isso para que vocês reflitam aí depois em casa e passem a ler os 10 mandamentos como 10 promessas de Deus, de uma forma diferente. Ali é um Deus prometendo para a gente, alguém que vai além apenas de nos ordenar, mas nos capacitando. É Deus dizendo, olha, se tu te colocares na minha mão para que eu te conduza, tu vais te tornar uma pessoa tão boa que tu não vais ter outros deuses diante de mim. Tu não vais fazer imagem de escultura, tu vais honrar o teu pai e tua mãe, tu não matarás, tu não adulterarás, tu não furtarás. São promessas que Deus nos dá. Então, que a gente consiga ter essa perspectiva quando a gente trata da lei de Deus. São exatamente como está sintaticamente ali 10 promessas. Eu termino lendo o texto em que Ellen White diz, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse mandamento é uma promessa. O plano da redenção visa ao nosso completo libertamento do poder de Satanás. Então, que Deus possa realmente nos abençoar e nos conduzir aí para que a lei dele esteja escrita não apenas nas tábuas de pedra, mas escrita no nosso coração. E aqui o comentário, repetindo aí o que foi dito. Então, aqui. Então é isso. Que Deus abençoe a todos e possa nos conduzir e realmente possamos ter amor pela lei de Deus.
Vamos então finalizar? Vamos finalizar com uma oração. Convido os que puderem para nos ajoelharmos. Querido Deus, agradecemos pelo estudo que tivemos, pela oportunidade de estudarmos mais a Tua Palavra. E agora que nos despedimos, que o Senhor possa nos acompanhar, que nos dê um bom descanso e que o Teu Santo Espírito continue falando à nossa mente, ao nosso coração, e que esses princípios possam estar escritos no nosso coração. Eu peço por Cristo Jesus. Amém.